Olá a todos, bom dia. Hoje, dia 18 de maio, iremos dar início à nossa aula de História da turma de Aceleração Única, né? Então, quero desde já pedir a compreensão de todos e pedir bastante atenção, que o vídeo é rápido, para a nossa aula. E nessa aula de hoje nós iremos falar sobre a antiga civilização egípcia e a África antiga. Vai ser um vídeo bem rápido, por isso que eu quero que tenham bastante atenção. A civilização egípcia, ela se desenvolveu ao longo do rio Nilo. Em outras aulas, outra oportunidade, né, nós já falamos sobre o rio Nilo. O rio Nilo, gente, era um rio, naquele tempo, né, um rio, as pessoas se construíam suas casas, suas cabanas ali nas margens do rio Nilo. Por quê? Porque o rio Nilo ele era uma fonte de riqueza, né, principalmente para a agricultura. Quando ele dava cheia, né, aí transbordava as águas ali nas laterais do rio e aquelas terras se tornavam muito férteis, porque ele trazia muito adubos, né, adubos naturais. E com aquilo as terras ficavam bastante férteis. Então as pessoas que moravam ali ao redor do rio, né, se beneficiavam com uma agricultura de alta qualidade, né, pois, como eu falei inicialmente, traziam muita fertilidade. Então, com isso, a agricultura, né, se desenvolvia bastante lá, construiu aqui, quando o plantio ele era mais, como diz, você planta numa terra melhor, aqui a gente conhece por baixios, né? Então dá mais legumes do que outras terras, não é isso? Então vamos lá. A civilização egípcia, ela iniciou-se com a fundação dos nomos, né? Nomos é um termo jurídico, né? Teve a sua jurisprudência. E só organizar aqui, eu estou com o livro, né? A unificação aconteceu perto de 3.200 anos antes de Cristo, dando início ao antigo império, época da construção de grandes pirâmides, né? Como a gente é sabedor, os egípcios eles eram construtores de grandes pirâmides, né? Que era o centro do poder, era muito importante as pirâmides para os faraós. A sociedade era hierarquizada, tendo no topo o faraó, que era o poder teocrático, né? Um governo divino, seguido de sacerdotes, burocratas e militares. Na base estavam os camponeses e escravos. Então, lá no topo da pirâmide estava o faraó, né? Era o poderoso, um governo divino. A religião era politeísta, por isso diz governo divino, porque os egípcios eles acreditavam em vários deuses, mais de 3.000 deuses. A economia era centrada nas margens do rio Nilo. Por quê? Né? Como eu falei inicialmente, rio Nilo, né? As pessoas que ali se fixavam, né, com as encheias do rio e trazia fertilidade e o plantio. Então a economia era concentrada ali nas margens do rio Nilo. Desenvolveram técnicas também de mumificação, né? Preservação de cadáveres. Eles usavam um líquido chamado natrão, que tinha um odor bom, né? Não era, tinha um bom odor, e aquilo, gente, preservava o corpo. Eles acreditavam que havia vida após a morte. Então, para isso que eles tinham o processo de mumificação. E esse processo de mumificação, gente, favoreceu a construção de vários conhecimentos na medicina, né? Também se desenvolveram na economia, na engenharia e na astronomia, né?
Então, é de fundamental importância, foi muito importante essa questão da mumificação até os dias de hoje, porque como nós sabemos, quando morre uma pessoa que está em outro estado, está muito distante, ele não faz a mumificação, né? Mas tem aquela questão de o bálsamo, balsamar o corpo, né? Coloca um gelo, um produto e abre aquele corpo, né? Tira os órgãos, né? Aí prepara tudo aquele corpo, coloca no caixão e é transportado, tá certo? Então foi devido os ensinamentos, a descoberta dos egípcios, né? Desenvolver também várias outras técnicas, como eu falei, na astronomia e na engenharia. Na engenharia, com relação ao Rio Nilo, eles, para distribuir, ficar só aquelas cheias, para não inundar, eles construíram açudes, né, também naquele tempo, para a população beber água, ter água potável, né? E também a técnica da irrigação. Eles também tinham três formas de escritas: hierográfica, que era a sagrada, hierática, que era para documentos, e a demótica popular. A pedra de Roseta foi fundamental na decifração da escrita egípcia. Era em pedras, né? A civilização egípcia realizou enormes conquistas territoriais, especialmente no Império. Eles conquistaram várias terras, né? Tiveram várias conquistas territoriais. A civilização egípcia foi conquistada pelos persas no século 6 a.C., muito antes de Cristo, após diversas invasões ao longo de milênios. Então, foram os persas que conquistaram a civilização egípcia. O Egito Antigo formou uma das mais ricas e poderosas civilizações, né? Por que foi mais rica e poderosa? Devido ao rio Nilo, né? Que economicamente corroborou e muito. A forte religiosidade garantia as estruturas do poder. Então, os faraós ali era tido como Deus, um Deus, né? Como eu falei anteriormente, a religião da civilização egípcia, eles eram politeístas, acreditaram em mais de 3.000 deuses. A construção de grandiosas e o desenvolvimento da ciência e a forma de organização do poder político revelam maneiras de enxergar o mundo que prevaleceram por toda a história egípcia antiga. E prevalece até hoje, né? A questão da mumificação, né? Que hoje nós temos a embalsamento do cadáver, ok? Então nós falamos sobre a civilização egípcia. Vamos falar um pouco da África antiga, né? O continente africano teve diversos reinos e impérios, além da civilização egípcia. Tiveram os reinos de Império Kush, né? Axum, Cartago, Gana, Mali, são alguns deles que se desenvolveram na época. Os griots, que são aqueles indivíduos que têm por vocação transmitir histórias, né? As lembranças. Então são os griots, eles são indivíduos que têm por vocação, né, transmitir essas histórias. São importantes transmissores da memória da cultura africana, né? A África apresenta uma grande diversidade de povos e culturas. Talvez seja a maior do mundo, né? Que tem várias etnias. A divisão política imposta ao continente africano pelos europeus, especialmente no século XIX, não respeitou a diversidade étnica africana. Não respeitou língua, né? A cultura, as tradições. Por quê? A África não tem uma única identidade cultural e étnica. Grandes civilizações e culturas se desenvolveram na África. Diversos
a história antiga da África é muito rica e diversificada, né? Diversos aspectos culturais oriundos no continente africano estão presentes aqui no Brasil, em nosso país. Através de quê? Das danças, costumes, né? Música, religião, culinária, idioma, etc. Né? Então a gente tem, por exemplo, o plantio da cana-de-açúcar, o milho. Quem trouxeram foi os escravos, foram os africanos. Né? A culinária, essas comidas que tem aqui na região Nordeste, mais precisamente na Bahia. Né? O acarajé. Então, são tudo culinária africana. Então, nós temos um grande, como é que eu posso dizer, dever, compromisso, uma grande dívida para com os africanos que chegaram aqui como escravizados. Então, eles trouxeram, eles tinham diversas culturas, né? Diversas etnias. Eles trouxeram para o nosso país várias delas, né? Dança, né? Que tem o candomblé. Estou dando só alguns exemplos. A questão da culinária, né? A questão de alguns religião e por aí vai. Então, o Brasil também é um país diversificado, né, na cultura, né? Então, gente, é isso. A nossa aula de hoje foi falando um pouco sobre a questão da África Antiga, né? Falamos um pouco aí e também falamos sobre a civilização egípcia, né? E agora também eu vou passar para vocês aí uma atividade no Google Forms, né, lá no aplicativo, onde vocês irão resolver. Aí lá tem enviar, vocês vão enviar, né? E qualquer dúvida me chama aí no PV, tá ok? É de fundamental importância que todos façam as devolutivas, identificando seu nome, a série que você está cursando, a sala, tá ok? Então a todos bons estudos e até a próxima aula.